Imagine uma jovem mulher chamada Jeanette, 22 anos, que sacrifica tudo para sustentar sua família. Ela trabalha incansavelmente em uma mansão luxuosa, onde enfrenta milhares e desafios diários. Sua vida J era uma batalha constante, mas tudo muda quando ela descobre que é grávida de Ricardo Novaes, seu patrão. Como algum que J carrega o peso do mundo nos ombros, lidar com essa nova realidade. Ser que ela encontrara fora para sobreviver e lutar por um futuro melhor é a sastria de uma mulher que, mesmo diante das piores adversidades, se recusa a desistir. Fique até o fim, e descubra como Jeanette vai encarar esse novo desafio. Jeanette, uma jovem negra de 22 anos, vive uma vida marcada pelo sacrifício. Desde cedo, ela assumiu a responsabilidade de sustentar sua família após sua mãe, Grace, adoecer gravemente. Como empregada doméstica na mansão de Ricardo Novaes, Jeanette enfrenta longas horas de trabalho exaustivo, lidando com tarefas que parecem nunca ter fim. Apesar da rotina RDOA, ela mantém uma postura resiliente, sabendo que o pouco dinheiro que ganha é crucial para manter sua família de pé. Ao final de cada dia, Jeanette retorna ao pequeno apartamento que divide com sua mãe e seus dois irmãos mais novos, Mali, de 15 anos, e Jasmine, de 10. A realidade em casa é difícil. Sua mãe é cada vez mais fraca, e seus irmãos dependem dela para quase tudo. Jeanette raramente tem tempo para si mesma, e o peso das responsabilidades muitas vezes a esmaga. Contudo, ela permanece firme, determinada a proporcionar uma vida melhor para aqueles que ama. A vida de Jeanette uma batalha constante contra a pobreza e a desesperança. Cada dia uma luta para garantir que sua família tenha comida na mesa e os remédios que sua mãe precisa. Mesmo diante dessas adversidades, Jeanette não se permite desistir. Ela acredita que apesar de tudo, dias melhores virão, e essa esperança o que a mantém em movimento. Tudo muda drasticamente quando Jeanette descobre que é grávida de Ricardo Novaes, seu patrão. Essa nova realidade adiciona uma camada ainda mais complexa à sua J difícil existência, lançando-a em um mar de incertezas e medo. No entanto, Jeanette sabe que precisa continuar lutando, não apenas por si mesma, mas por sua família e pelo futuro que carrega em seu ventre. Quando Jeanette descobre que é grávida de Ricardo Novaes, seu mundo J complicado vira de cabeça para baixo. A gravidez que em outras circunstâncias poderia ser uma alegria, se transforma em um fardo ainda maior devido ao relão de poder entre ela e Ricardo, seu patrão. Ela se vê presa em um dilema aterrorizante. Revelar a verdade e arriscar, perder o emprego que sustenta sua família, ou tentar esconder sua condio, temendo que a verdade eventualmente venha à tona. Jeanette sabe que, como uma mulher negra em uma pose vulnerável, suas opções são limitadas. O medo de ser julgada e a possibilidade de ser despedida e difamada pesam sobre ela diariamente. Além disso, ela se preocupa com o impacto emocional e financeiro que essa situação trará para sua mãe e seus irmãos. A gravidez é um segredo que ela carrega sozinha, sem ter a quem recorrer para conselhos ou apoio. Ricardo Novaes, por sua vez, um homem poderoso, acostumado a obter o que quer. Quando Jeanette pensa em confrontá-lo, ela se sente ainda mais desamparada, sabendo que ele pode facilmente negar qualquer responsabilidade e usar sua pose de autoridade para silenciá-la. A distância entre os mundos de Jeanette e Ricardo parece intransponível, e ela luta para encontrar uma maneira de proteger a si mesma e sua família sem se submeter às manipulações de Ricardo. Enquanto Jeanette tenta processar as implicações da gravidez, ela enfrenta um crescente sentimento de isolamento. O medo de que sua situação seja descoberta a deixa constantemente em alerta, e o peso desse segredo começa a afetar sua saúde mental e FSCA. A cada dia que passa, Jeanette percebe que não pode manter essa situação indefinidamente, mas TAMBM não enxerga uma saúde FCIL. O conflito entre o que certo e o que seguro a consome, e ela se vê furada a tomar decisões que definiram o curso de sua vida e o futuro de sua família. À medida que os dias passam, o peso da gravidez começa a se manifestar fisicamente em Jeanette. O cansaço, que antes era apenas resultado das longas horas de trabalho, agora amplificado pelas náuseas constantes e pelo desconforto crescente. Jeanette começa a se sentir cada vez mais exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Seu corpo, J sobrecarregado, agora lida com a pressa adicional de sustentar uma nova vida, enquanto sua mente é presa em um ciclo interminável de preocupações e medos. As noites, que antes eram um raro momento de descanso, se tornam longas vilhas solitárias. Jeanette se encontra deitada acordada, olhando para o teto do pequeno quarto que divide com sua mãe doente, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Ela tenta calcular todas as possibilidades, mas cada cenário parece pior do que o anterior.
Se ela contar a verdade, poderia perder o emprego e, com ele, o sustento de sua família. Mas esconder a gravidez por muito mais tempo no ser possível, e Jeanette teme o que acontecer quando Ricardo Novaes descobrir que ela é grávida. A ansiedade começa a tomar conta de Jeanette de maneira devastadora. Ela se vê imaginando o pior. Ser despejada de casa, ver sua mãe morrer por falta de cuidados, seus irmãos sendo separados e enviados para orfanato, ou para casa de parentes distantes que mal conhecem. O medo do futuro se torna tão palpável que Jeanette começa a ter dificuldades para se concentrar nas tarefas diárias. Cada movimento parece ser observado, cada palavra que sai de sua boca medida, na esperança de não revelar seu segredo por acidente. Internamente, Jeanette é atormentada por sentimentos conflitantes. Por um lado, ela quer proteger sua família a qualquer custo. Por outro, ela não consegue ignorar a injustiça situação em que foi colocada. O que ela mais deseja é confrontar Ricardo e exigir que ele assuma sua responsabilidade, mas a desigualdade de poder entre eles a faz hesitar. Ela sabe que qualquer movimento errado poderia ter consequências catastróficas. A vergonha e a culpa também a consomem, pois se pergunta constantemente se de alguma forma foi culpada por estar nessa pósio. Em meio a essa turbulência, Jeanette começa a questionar sua própria identidade e fora. Ela sempre foi a Nicora de sua família, a pessoa que todos procuravam para apoio e conforto. Mas agora, ela sente que é afundando sob apreço, incapaz de manter a fachada de fora que todos esperam dela. Essa vulnerabilidade é algo novo e aterrorizante para Jeanette, que sempre se orgulhou de sua resiliência. A luta interna de Jeanette também se intensifica à medida que ela começa a pensar sobre o futuro do filho que carrega. Ela se pergunta que tipo de vida poder oferecer a essa criança, nascida em circunstâncias tão difíceis. A ideia de trazer um filho ao mundo é uma situação de tanta incerteza e medo a enche de tristeza. Ao mesmo tempo, Jeanette sente um instinto protetor crescendo dentro dela, uma determinação silenciosa de garantir que, de alguma forma, ela encontrar uma maneira de sobreviver a essa aproval. A cada dia que passa, a sensação de desespero se intensifica, mas ao mesmo tempo, uma pequena fasca de resistência começa a crescer dentro de Jeanette. Ela começa a perceber que, apesar de toda a dor e sofrimento, ela não pode se dar ao luxo de desistir. Por mais solitária e difícil que seja a jornada à frente, Jeanette sabe que precisa encontrar uma maneira de superar as adversidades, não apenas por si mesma, mas por sua família e pelo futuro de seu filho. A luta interna, portanto, se transforma em uma batalha silenciosa, onde Jeanette busca dentro de si afora para continuar, sabendo que é preciso que tomar nos próximos dias poder definir o resto de sua vida. O ponto de virada na vida de Jeanette ocorre em um dia que começa como qualquer outro, mas que logo revela uma série de eventos inesperados. Enquanto realiza suas tarefas diárias na manso, Jeanette chamada ao escritório de Ricardo Novaes. O coral dela dispara, e sua mente tomada por pensamentos sombrios. Ela se pergunta se ele já sabe de sua gravidez, se souber, qual ser sua real. O trajeto do escritório, que normalmente seria curto e simples, parece interminável, enquanto Jeanette tenta controlar o medo crescente que ameaça dominá-la. Ao entrar no escritório, Jeanette percebe imediatamente que algo é diferente. Ricardo, normalmente impávido e distante, é sentado à mesa, mas seu semblante carrega uma seriedade que ela nunca viu antes. Ele a observa por um longo momento, e o silêncio na sala quase insuportável. Finalmente, Ricardo começa a falar, e as palavras que saem de sua boca soam como um golpe. Ele revela que descobriu sobre a gravidez. Ricardo, em uma tentativa de manter controle sobre a situação, faz uma proposta. Ele oferece dinheiro para que Jeanette deixe o emprego e desapareça, prometendo que cuidar da criança desde que ela nunca revela a paternidade. A proposta é feita de forma fria e calculada, como se estivesse tratando de um simples negócio. Para Ricardo, Jeanette e o bebê que ela carrega não passam de inconvenientes que precisam ser gerenciados. Jeanette, no entanto, sente uma mistura de choque e engenho. A oferta de Ricardo a faz perceber que ele nunca teve a intento de assumir a responsabilidade ou considerar suas necessidades. Ele quer preservar sua própria reputação e evitar esquindalos. Nesse momento, algo muda dentro de Jeanette. A raiva e a frustração, que há tempo estavam reprimidas, começam a borbulhar na superfície. Ela percebe que essa sua oportunidade de finalmente se posicionar, de deixar de ser apenas uma vítima das circunstâncias. Apesar do medo, Jeanette encontra coragem para recusar a proposta de Ricardo. Ela se levanta e, com voz firme, declara que não aceitar dinheiro em troca de seu silêncio e que não permitir que ele controle o futuro de seu filho.
Pela primeira vez, Jeanette sente que est no controle de sua própria vida, mesmo que apenas por um momento. A real de Ricardo imediata. Ele se levanta abruptamente, furioso com a recusa de Jeanette em aceitar sua oferta. Ele ameaça, dizendo que sem o dinheiro dele, ela não ter como sustentar a criança ou sua família. Ricardo tenta intimidá-la, usando seu poder e influência para fazê-la submeter sua vontade. No entanto, Jeanette se mantém firme. Ela sabe que aceitar o acordo significaria não apenas perder a dignidade, mas também comprometer o futuro de seu filho. Esse confronto marca um ponto de virada crucial na vida de Jeanette. Embora ela saia do escritório com o coral acelerado e as mãos tremulas, ela se sente mais determinada do que nunca. Ela percebe que, para sobreviver e proteger sua família, precisar lutar de maneiras que nunca imaginou. Ao recusar a oferta de Ricardo, Jeanette não apenas reivindica sua dignidade, mas também decide que não viver mais merque das decisões de outros. Ela é pronta para enfrentar as consequências de sua escolha, não importa quão difíceis possam ser. A partir desse momento, Jeanette começa a planejar como seguir em frente. Ela sabe que não pode continuar trabalhando na manso de Ricardo, mas também entende que precisa encontrar uma maneira de sustentar sua família e garantir um futuro para seu filho. O ponto de virada não é apenas uma decisão de se afastar de Ricardo. Uma transformação interna que fortalece sua determinação e coragem. Jeanette é pronta para enfrentar qualquer desafio que vier, sabendo que, finalmente, ela é no controle de seu próprio destino. Após o confronto com Ricardo, Jeanette se encontra em uma encruzilhada. Ela sabe que não pode continuar trabalhando na manso, mas também entende que sair sem um plano concreto pode colocar sua família em um risco ainda maior. Determinada a não ceder preço de Ricardo, Jeanette decide buscar alternativas para se sustentar e proteger seus entes queridos. Essa decisão marca o início de sua batalha final, onde cada escolha que ela faz ser crucial para garantir sua sobrevivência e a de sua família. Jeanette começa a investigar outras oportunidades de trabalho, mas rapidamente percebe que as opções são escassas. O mercado de trabalho cruel para mulheres negras, especialmente aquelas que carregam o estigma de uma gravidez fora do casamento. Ela enfrenta portas fechadas e olhares julgadores, mas se recusa a desistir. Sua resiliência é testada a cada entrevista fracassada e a cada recusa, mas Jeanette continua em frente, motivada pelo amor que sente por sua família e pela necessidade de garantir um futuro digno para seu filho. Paralelamente, Ricardo não facilita a vida de Jeanette. Ele usa seu poder e influência para tentar silenciá-la e destruir qualquer chance de ela reconstruir sua vida. Ricardo espalha rumores, criando uma rede de mentiras que dificulta ainda mais a busca de Jeanette por um novo emprego. Ele faz com que ela se sinta constantemente vigiada, e o medo de retaliá-lo se torna uma sombra que a acompanha aonde quer que vê. No entanto, Jeanette é mais determinada do que nunca a não se deixar intimidar. Em meio a essa guerra psicológica, Jeanette encontra apoio em lugares inesperados. Algumas mulheres da comunidade, cientes de sua situação, começam a oferecer ajuda, seja em forma de aconselhamento ou de pequenas oportunidades de trabalho, que possam garantir sua subsistência. Esse apoio, embora modesto, fortalece Jeanette e a faz perceber que ela não é sozinha nessa luta. Ela começa a construir uma rede de solidariedade, composta por pessoas que acreditam em sua fora e estão dispostas a ajudá-la a superar as adversidades. Jeanette também percebe que precisa agir estrategicamente. Ela decide que é hora de confrontar Ricardo em seus próprios termos, usando a verdade como sua principal arma. Com a ajuda de um advogado que simpatiza com sua causa, Jeanette inicia um processo judicial contra Ricardo, exigindo o reconhecimento de paternidade e a responsabilidade financeira pelo filho que é por vir. Esse movimento audacioso arriscado, mas Jeanette sabe que sua melhor chance de garantir um futuro seguro para seu filho e dispor a hipocrisia de Ricardo. A batalha judicial se torna o ponto crucial dessa luta. Ricardo, acostumado a manipular situações a seu favor, subestima a determinação de Jeanette e a fora da verdade. No tribunal, Jeanette se mantém firme, contando sua história com coragem e dignidade. Ela relata os abusos e manipulações que sofreu, enfrentando Ricardo de cabeça erguida. O caso atrai a atenção da mídia, e logo a narrativa de Jeanette começa a ganhar apoio público. As pessoas começam a ver nela uma heroína que, apesar de todas as adversidades, se recusa a ser silenciada. Ricardo, por outro lado, vê sua reputação começar a ruir. A pressa pública, combinada com a determinação inabalável de Jeanette, o fora a reconsiderar sua postura.
Ele percebe que no conseguir sair dessa situação ileso e, pela primeira vez, sente o peso de suas AES. Jeanette, com sua coragem e resiliência, consegue virar o jogo, expondo a verdade e reivindicando seus direitos. No final, a batalha de Jeanette uma vitória não apenas contra Ricardo, mas contra todas as foras que tentaram derrubá-la. Ela consegue garantir um acordo que assegura o futuro de seu filho e, ao mesmo tempo, se torna um símbolo de resistência e luta para outras mulheres em situações semelhantes. Embora a jornada tenha sido extenuante e cheia de desafios, Jeanette emerge mais forte do que nunca, sabendo que, apesar de tudo, ela venceu sua batalha mais difícil e conseguiu proteger o que mais importava: sua dignidade, sua família e o futuro de seu filho. A conclusão da jornada de Jeanette não apenas o encerramento de uma história de luta, mas também um momento de profunda reflexo sobre a fora que ela descobriu dentro de si mesma. Depois de enfrentar tantas adversidades, Jeanette olha para TRS e percebe o quanto mudou e cresceu. Ela não mais a jovem que aceitava seu destino ensileceu. Ela se tornou uma mulher que enfrentou seus medos, desafiou as injustiças e, contra todas as probabilidades, venceu. Jeanette reflete sobre tudo o que viveu. A perda de sua inoxia, o sofrimento de carregar um segredo tão pesado, e a coragem que encontrou para se erguer contra um homem poderoso. Ela entende agora que sua batalha não foi apenas por sua própria sobrevivência, mas também por um futuro melhor para seu filho e sua família. A experiência a moldou, transformando-a em um exemplo de resistência e determinal para outras mulheres que enfrentam situações semelhantes. Ao final dessa jornada, Jeanette não vê sua estria como uma tragédia, mas como uma prova de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, pode-ela encontrar esperança e lutar por justiça. Ela sabe que ainda há desafios pela frente, mas está pronta para enfrentá-los com a mesma coragem que a trouxe até aqui. Sua estria é um lembrete de que, embora o mundo possa ser implacável, o espírito humano tem uma capacidade extraordinária de resistir e prevalecer. Jeanette finalmente consegue vislumbrar um futuro em que ela não mais definida pelo sofrimento que passou, mas pela fora que demonstrou em sua luta. Sua vitória, em LTIMA Annelise, uma vitória de todas as mulheres que, como ela, se recusam a ser silenciada e continuam a lutar por seus direitos e dignidade. Com isso, Jeanette encerra essa fase de sua vida, sabendo que, independentemente do que o futuro reserve, ela sempre será a mulher que enfrentou o impossível e venceu. Agora que Vogue acompanhou a jornada de Jeanette, hora de refletir sobre as injustiças que muitas mulheres ainda enfrentam diariamente. Se essa história te tocou, compartilhe o vídeo e ajuda a dar voz a quem precisa ser ouvido. Lembre-se, a luta por dignidade e justiça continua, e Vogue pode fazer parte dessa mudança. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de mais histórias poderosas como essa. Juntos, podemos construir um futuro onde a coragem e a verdade sempre prevalecem.